O vento gelado cortava até os ossos enquanto eu estava parada na calçada, agarrando uma única mala. A porta atrás de mim bateu com força, ecoando a finalidade das palavras da minha filha. Você não pode mais ficar aqui. Senti o peso da traição e da rejeição pressionar meu peito como um peso de ferro. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. Antes de começarmos, eu ficaria imensamente grata se você pudesse curtir este vídeo e considerar se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar compartilhando essas histórias com quem mais precisa. Meu nome é Margarida e, por 67 anos, vivi em São Paulo. Esta cidade gigantesca de concreto e arranha-céus que um dia pareceu um lar, mas que agora se assemelha a um labirinto de rostos frios e indiferentes. Lembro-me de estar do lado de fora do sobrado elegante da minha filha em Higienópolis naquela manhã de dezembro, minha respiração formando pequenas nuvens no ar, meus dedos dormentes dentro das luvas gastas. A rua era ladeada por casas imponentes, suas janelas brilhando com uma luz quente, famílias visíveis lá dentro preparando o café da manhã, crianças rindo. Mas eu estava do lado de fora, trancada, indesejada. O frio penetrava meu casaco, um velho casaco de lã que eu havia comprado 15 anos antes, quando o dinheiro não era tão escasso. Eu podia ouvir os sons abafados do trânsito na avenida principal, o barulho distante do metrô levando as pessoas para o trabalho, para seus compromissos, para vidas que continuavam enquanto a minha acabara de se estilhaçar. Uma vizinha passou com seu cachorro, um Golden Retriever que parou para cheirar minha mala. Ela sorriu educadamente, mas não fez perguntas. Em São Paulo, as pessoas sabem cuidar da própria vida. Ou talvez ela tenha visto algo no meu rosto que a avisou para não se intrometer em qualquer tragédia que estivesse se desenrolando na calçada. Eu passei os últimos 5 anos vivendo no que minha filha Raquel chamava de quarto de hóspedes, um espaço apertado nos fundos da casa dela que cheirava a naftalina e tinta velha. O quarto dava para uma parede de tijolos, tão perto que eu podia tocá-la se abrisse a janela. Nenhuma luz do sol jamais alcançava aquele canto. Eu acordava todas as manhãs às 5:30, com cuidado para não fazer barulho enquanto me vestia no escuro, depois descia na ponta dos pés para preparar o café da manhã para Raquel, seu marido Ricardo e seus 2 filhos, Tiago e Sara. A cozinha era meu domínio naquelas primeiras horas, o único momento em que a casa parecia pertencer a mim também. Eu cortava frutas, coava o café, mexia os ovos, torrava o pão, arrumava a mesa com esmero. Às vezes, eu colhia flores silvestres do pequeno quintal e as arrumava em um vaso como centro de mesa. Quando a família descia, tudo estava pronto, quente e convidativo. Mas eles raramente reconheciam o esforço. Ricardo resmungava um cumprimento, já absorto em seu celular. Raquel suspirava por estar atrasada, pegando comida sem olhar para mim. As crianças eram doces, especialmente o Tiago, mas eram apressadas para a escola antes que pudéssemos conversar. Lembro-me de uma manhã em particular, em setembro, poucos meses antes de tudo desmoronar. Eu havia feito panquecas de mirtilo do zero, as favoritas de Raquel quando ela era criança. Lembrei-me de como ela costumava me ajudar a misturar a massa, em pé em um banquinho ao meu lado, com o nariz sujo de farinha enquanto ria. Pensei que talvez, se as fizesse agora, ela se lembraria daqueles tempos. Olharia para mim com carinho, em vez daquela tolerância distante que se tornara sua expressão padrão. Quando ela desceu naquela manhã, observei seu rosto com esperança enquanto ela via as panquecas. Houve um brilho de algo, talvez reconhecimento, talvez nostalgia. Mas então seu celular vibrou, e qualquer suavidade que havia aparecido desapareceu. Não tenho tempo para um café da manhã reforçado, mãe, disse ela, pegando uma barra de cereal da despensa. Tenho uma reunião cedo. Ela saiu pela porta antes que eu pudesse responder, deixando as panquecas intocadas esfriando na mesa. Ricardo desceu em seguida. Viu as panquecas e de fato riu. Muitos carboidratos para mim, disse ele, batendo na barriga lisa.
Preciso manter a forma. Ele preparou um shake de proteína e seguiu Raquel pela porta. Apenas Tiago, com 8 anos e ainda inocente, comeu as panquecas com entusiasmo, dizendo-me que eram as melhores que ele já tinha comido. Agarrei-me àquela pequena gentileza como uma tábua de salvação. Depois que eles saíam, eu limpava a casa inteira. 3 andares, 5 banheiros, quartos intermináveis cheios de móveis caros e toques de design. Meus joelhos doíam enquanto eu esfregava o chão. Minhas costas protestavam enquanto eu carregava a roupa suja para cima e para baixo nas escadas. Eu tirava o pó de prateleiras forradas de livros que ninguém lia, ajeitava almofadas em sofás onde ninguém se sentava, polia talheres que permaneciam trancados em armários. Ao meio-dia, eu estava exausta, mas sempre havia mais. Compras de supermercado, recados, buscar a roupa na lavanderia, esperar por prestadores de serviço, organizar armários. A casa em si era linda, eu não podia negar. Raquel e Ricardo a haviam reformado extensivamente, transformando um sobrado modesto em uma vitrine de luxo moderno. Bancadas de mármore na cozinha, piso aquecido nos banheiros, um home theater no porão, um jardim paisagístico que exigia manutenção semanal de profissionais. Tudo era perfeito, impecável, digno de revista. E eu era a força invisível que mantinha tudo assim, o trabalho não visto que mantinha a ilusão de elegância sem esforço. Lembro-me do dia em que um fotógrafo veio fotografar a casa para uma revista de design. Raquel estava tão animada, dando entrevistas sobre sua visão estética, sua curadoria cuidadosa de cada detalhe. O fotógrafo tirou centenas de fotos, capturando os ângulos perfeitos de cada cômodo. Mas quando o artigo foi publicado, 2 meses depois, não havia menção a mim. Nenhuma menção à pessoa que limpava aqueles pisos brilhantes, que espanava aquelas estantes de livros artisticamente arranjadas, que mantinha flores frescas em todos os cômodos. Fui apagada da história da casa, como se a beleza se mantivesse por mágica, e não pelo meu trabalho diário. À noite, eu cozinhava o jantar. Refeições elaboradas, do tipo que eu costumava fazer quando Raquel era pequena, e batia palmas de alegria. Carne assada com legumes, lasanha em camadas feitas com amor, torta de maçã do zero. Mas agora os jantares eram comidos em silêncio. Ou pior, com Raquel e Ricardo discutindo seus dias como se eu não estivesse ali. Eles falavam sobre seus trabalhos, seus investimentos na bolsa de valores, seus planos de comprar uma casa de veraneio. O dinheiro fluía livremente em suas conversas, mas nunca em direção à gratidão pelo meu trabalho. Lembro-me de um jantar em particular, no final de agosto. Eu havia feito coq au vin, um prato francês que levei horas para preparar corretamente. O frango tinha que ser cozido no ponto certo, o molho reduzido à consistência perfeita, as cebolas pérola caramelizadas com cuidado. Era um prato que Roberto, meu falecido marido, adorava. Ele costumava dizer que eu o fazia melhor do que qualquer restaurante em São Paulo. Enquanto comíamos, Ricardo mencionou casualmente que estavam pensando em comprar um apartamento em Miami como um investimento. O mercado lá está aquecido agora, disse ele, girando o vinho em sua taça de cristal. Poderíamos alugá-lo na maior parte do ano e usá-lo nós mesmos durante os invernos de São Paulo. Quanto vocês estão pensando em gastar? Perguntei, tentando fazer parte da conversa. Ricardo olhou para Raquel antes de responder. Cerca de 800 mil. Mas, com a renda do aluguel e a valorização, deve-se pagar em 5 anos. 800 mil reais, pensei. Mais do que eu ganhei em toda a minha carreira de 40 anos como enfermeira. E eles estavam discutindo isso tão casualmente quanto eu discutiria a compra de mantimentos. Enquanto isso, eu vivia em seu quarto dos fundos, trabalhando sem remuneração. E eles nunca me ofereceram um salário ou mesmo uma mesada regular, além de ocasionalmente cobrir minhas despesas pessoais mínimas. Eu dizia a mim mesma que estava contribuindo, que era necessária. Mas, no fundo, uma voz sussurrava que eu estava sendo usada. A voz ficou mais alta quando Raquel começou a pedir dinheiro. Começou com pouco,
Algumas centenas de reais aqui e ali para despesas inesperadas. Mas os pedidos cresceram. Milhares para reformas. Dezenas de milhares para investimentos. Ela dizia que era temporário, que me pagaria de volta com juros, que eu estava ajudando a garantir o futuro da família. Eu tinha economias, uma quantia modesta acumulada ao longo de décadas de vida cuidadosa. Meu falecido marido, Roberto, havia me deixado uma pequena pensão e um seguro de vida. Eu trabalhei como enfermeira por 40 anos e, embora o salário nunca tenha sido extravagante, eu fui prudente. Eu possuía um pequeno apartamento no centro que aluguei quando me mudei para a casa de Raquel. A renda do aluguel, combinada com minha pensão, significava que eu tinha segurança financeira. Ou assim eu pensava. Os pedidos de dinheiro se tornaram exigências. Raquel me apresentava oportunidades de investimento, papéis para assinar, contas para abrir. Ela falava de ações e títulos, de criptomoedas e Bitcoin, de construção de patrimônio e crescimento de capital. Ela fazia parecer que eu estava participando de algo emocionante, algo que beneficiaria a todos nós. Mas eu nunca vi os retornos, nunca vi provas. Apenas mais pedidos, mais papéis, mais transferências das minhas contas para as dela. Havia um padrão nisso, percebo agora. Raquel escolhia seus momentos com cuidado. Ela esperava até que eu estivesse cansada de um longo dia de trabalho doméstico, ou distraída com os netos, ou me sentindo particularmente grata por alguma pequena gentileza que ela me havia mostrado. Então, ela trazia os papéis, falava rapidamente em um jargão financeiro que eu não entendia completamente e me garantia que tudo era procedimento padrão. É assim que as pessoas ricas administram seu dinheiro, mãe, dizia ela. Você tem que confiar em mim. Eu fiz faculdade de administração. Eu sei o que estou fazendo. E eu confiei nela. Ela era minha filha. Eu a criei, ensinei-lhe valores. Acreditei ter-lhe incutido integridade e honestidade. Como eu poderia imaginar que ela estava me roubando sistematicamente? O pensamento era terrível demais para ser considerado. Então, eu o afastei e assinei os papéis que ela colocou na minha frente. Uma tarde, no final de outubro, eu estava limpando o escritório de Raquel. Um cômodo que geralmente eu era proibida de entrar, mas ela havia partido para uma viagem de negócios e me pediu para regar suas plantas. Enquanto me movia ao redor da mesa, notei uma gaveta entreaberta. Dentro havia extratos bancários, portfólios de investimentos, documentos legais. A curiosidade superou a cautela e olhei mais de perto. O que encontrei fez meu sangue gelar. Minha filha vinha esvaziando sistematicamente minhas contas há anos. Transferências que eu autorizara, sim, mas sob falsos pretextos. Dinheiro que eu pensei que estava indo para investimentos conjuntos tinha ido diretamente para suas contas pessoais. Fundos que eu acreditava estarem em meu nome haviam sido movidos para ativos que eu não podia acessar. Ela havia falsificado minha assinatura em documentos, criado fundos que bloqueavam meu dinheiro e até mesmo vendido meu apartamento no centro sem me dizer, embolsando todo o valor da venda. Minhas mãos tremiam enquanto eu puxava documento após documento. Extratos bancários mostrando minhas contas sendo esvaziadas mês após mês. Portfólios de investimento no nome de Raquel, financiados inteiramente com meu dinheiro. Escrituras de imóveis dos quais eu nunca tinha ouvido falar, comprados com minhas economias. Documentos legais criando fundos e empresas LTDA que bloqueavam meus ativos de mim, enquanto davam a Raquel controle total. A venda do meu apartamento foi particularmente devastadora. Aquele pequeno apartamento no centro tinha sido meu lar por 20 anos antes de Roberto morrer. Foi onde vivemos nossa vida de casados, onde trouxemos Raquel do hospital, onde comemoramos feriados e enfrentamos tempestades. Guardava minhas memórias, minha história, minha independência. Raquel me convenceu a alugá-lo quando me mudei para a casa dela, dizendo que a renda me ajudaria e o imóvel se valorizaria. Ela se ofereceu para administrar o aluguel para mim, lidar com os inquilinos e a manutenção. Pensei que ela estava sendo prestativa.
Mas 6 meses depois que me mudei para a casa dela, ela o vendeu. Falsificou minha assinatura nos documentos de venda, contratou advogados que nunca entraram em contato comigo, fechou o negócio e depositou os R$ 300.000 diretamente em sua conta. Quando perguntei sobre a renda do aluguel algumas semanas depois, ela me disse que o inquilino estava atrasado no pagamento, que ela resolveria. Nunca mais perguntei, confiando que ela estava administrando tudo corretamente. Os números dançavam diante dos meus olhos. Centenas de milhares de reais. Todas as economias da minha vida sumiram. Transferidas, investidas, escondidas. Vi extratos mostrando sua carteira de ações, cheia do meu dinheiro. Documentos sobre carteiras de Bitcoin das quais eu nunca tinha ouvido falar. Registros de compras de imóveis feitas apenas em seu nome. Minha fortuna, minha segurança, meu futuro, tudo desviado para construir a riqueza dela. Havia planilhas também, registros meticulosos que Raquel havia mantido de cada roubo. Ela havia rastreado tudo, documentado cada transferência, anotado quais contas ela havia esvaziado e quais ativos havia adquirido. Era organizado, sistemático, calculado. Isso não foi impulsivo ou acidental. Ela planejou, executou ao longo de anos com fria precisão. Sentei-me no chão daquele escritório, com papéis espalhados ao meu redor, e chorei. Não soluços altos e lamentosos, mas lágrimas silenciosas que caíam como chuva. Senti-me esvaziada, traída em um nível que eu não sabia que existia. Esta era minha filha, a criança que eu carreguei, nutri, por quem sacrifiquei tudo. E ela me roubou com a frieza calculada de uma estranha. Não sei quanto tempo fiquei sentada ali. A luz da tarde mudou de lugar no chão à medida que as horas passavam. Minhas pernas doíam de ficar sentada, mas eu não conseguia me mover. Continuei relendo os documentos, esperando estar entendendo errado, que houvesse alguma explicação que tornasse isso aceitável. Mas não havia. A evidência era clara, condenatória, irrefutável. Eventualmente, ouvi a porta da frente abrir. As crianças chegando da escola, suas vozes brilhantes e inocentes. Rapidamente juntei os documentos, devolvi-os à gaveta e me levantei com as pernas trêmulas. Joguei água no rosto no banheiro do escritório, tentando apagar a evidência das lágrimas. Então desci para cumprimentar Tiago e Sara como se meu mundo não tivesse acabado de desmoronar. Quando Raquel voltou de sua viagem, tentei confrontá-la. Juntei os documentos, coloquei-os sobre a mesa da cozinha e pedi que ela explicasse. Ela olhou para os papéis, depois para mim, e seu rosto endureceu. "Você está sendo dramática", disse ela, sua voz afiada como vidro. "Esse dinheiro sempre seria meu de qualquer maneira. Só estou administrando o melhor do que você jamais poderia." Senti as palavras como um golpe físico. "Mas é o meu dinheiro", sussurrei. "Eu o ganhei. Eu o economizei. E eu estou fazendo-o crescer", ela retrucou. "Você deveria estar me agradecendo. Você tem alguma ideia de quanta riqueza eu construí? Só os investimentos na bolsa de valores triplicaram seu capital original. Os ativos em Bitcoin valem uma fortuna agora. Você se beneficiará de tudo isso quando chegar a hora." "Quando que hora chegar?" perguntei, embora já soubesse a resposta. Ela não disse abertamente, mas seu silêncio foi claro. Quando eu morresse, ela queria dizer. Quando eu não estivesse mais aqui e ela pudesse reivindicar tudo sem pretexto ou explicação. Até lá, eu era útil para o trabalho doméstico e para cuidar das crianças ocasionalmente. Mas minha autonomia financeira já era um fantasma do passado. Seus olhos estavam frios quando ela disse isso, desprovidos do calor que eu via neles quando ela era jovem. Percebi que estava olhando para uma estranha usando o rosto da minha filha. Quando essa transformação aconteceu? Ou ela sempre foi assim, e eu simplesmente me recusei a ver? "Raquel", eu disse tentando manter minha voz firme. "Você vendeu minha casa. O apartamento onde você cresceu, onde seu pai e eu construímos nossa vida. Você falsificou minha assinatura e o vendeu sem nem mesmo me dizer." Ela deu de ombros,
De fato, deu de ombros como se fosse um detalhe menor. Você não o estava usando. O inquilino era problemático. O mercado estava bom. Fazia sentido financeiramente. Não era seu para vender. É complicado, mãe. As estruturas legais que eu montei tornaram isso tecnicamente... Pare, eu disse, minha voz se elevando. Pare de se esconder atrás de tecnicalidades legais. Você me roubou! Sua própria mãe! Você consegue se ouvir? Tentei insistir no assunto, mas Ricardo interveio. Ele era advogado, tranquilo e confiante, e explicou em tons condescendentes que tudo que Raquel havia feito era tecnicamente legal. Eu havia assinado os documentos, disse ele. Eu havia autorizado as transferências. Se eu tentasse contestar qualquer coisa, perderia no tribunal e apenas me envergonharia. Além disso, ele acrescentou com um sorriso fino. Para onde eu iria? Eu não tinha mais casa. Nenhuma renda além da minha pensão. Nenhum sistema de apoio. Eu precisava deles. A voz de Ricardo tinha uma qualidade professoral, como se ele estivesse explicando conceitos básicos para uma criança confusa. Margarida, você precisa entender como funcionam os fundos familiares. Quando você assinou aqueles documentos que Raquel preparou, você a autorizou a tomar decisões financeiras em seu nome. Tudo o que ela fez esteve dentro do escopo dessas autorizações. Qualquer advogado lhe dirá a mesma coisa. Mas eu não entendi o que estava assinando, protestei. Ela me apressou, usou termos que eu não conhecia. Ignorância não é uma defesa legal, interrompeu Ricardo. Você é uma adulta competente. Você assinou contratos. Esses contratos são vinculativos. Se você tentar alegar que não os entendeu, estará essencialmente argumentando que é mentalmente incompetente. É realmente esse o caminho que você quer seguir? Porque eu lhe garanto, isso não vai acabar bem. A ameaça era clara. Se eu lutasse contra isso, eles me pintariam como senil, incompetente, incapaz de administrar meus próprios assuntos. Eles usariam minha idade contra mim, me fariam parecer tola ou delirante. E Ricardo tinha o conhecimento jurídico e as conexões para fazer essa narrativa colar. Naquela noite, deitada no meu pequeno quarto dos fundos, olhando para o teto, ouvindo os sons da casa. Raquel e Ricardo rindo em seu quarto. As crianças já dormindo em quartos 4 vezes maiores que o meu. Pensei na minha vida, nas escolhas que me levaram até aqui. Depois que Roberto morreu, eu poderia ter ficado no meu apartamento, vivido de forma independente, aproveitado minha aposentadoria. Mas Raquel me convenceu a alugá-lo e me mudar para a casa da família dela. Nós precisamos de você, mãe, ela dissera. As crianças precisam da avó. Somos uma família. Família. A palavra agora tinha um gosto amargo. Pensei em todos os aniversários que eles haviam esquecido. Meu 65º passou sem reconhecimento, embora eu tivesse feito um bolo para o 6º aniversário de Sara apenas 2 semanas antes, passando horas decorando-o com flores de pasta americana. Meu 66º foi marcado por uma mensagem de texto de Raquel, enviada às 11 da noite. Feliz aniversário, desculpa, esqueci mais cedo, dia louco. Meu 67º não foi mencionado de forma alguma. Na verdade, isso não é bem verdade. No meu 67º aniversário, acordei esperando que talvez este ano fosse diferente. Eu havia dado dicas na semana anterior, mencionado casualmente que meu aniversário estava chegando. Naquela manhã, vesti-me com cuidado, coloquei uma roupa bonita, arrumei o cabelo. Fiz o café da manhã como de costume, mas adicionei um toque especial, fazendo waffles com morangos frescos, o tipo de café da manhã comemorativo que eu costumava fazer para Raquel em seus aniversários. Quando ela desceu, olhou para os waffles com irritação. Mãe, eu te disse que estou fazendo uma dieta de baixo carboidrato agora. Por que você fez isso? Ela pegou um ovo cozido da geladeira e saiu. Ricardo nem desceu, já tendo saído para uma reunião cedo. As crianças comeram os waffles distraidamente, absortas em seus iPads. E então, eu as levei para a escola como de costume. O dia inteiro passou. A tarde virou noite. Cozinhei o jantar, comemos,
Limpei tudo. Às 9 horas, enquanto me preparava para dormir, percebi que ninguém havia se lembrado. Ninguém havia dito uma palavra. Sentei-me na beira da minha cama estreita naquele quarto escuro dos fundos e chorei o mais silenciosamente que pude, não querendo que ninguém ouvisse. Pensei nas doenças que eles haviam ignorado. A vez em que tive uma gripe forte e fiquei no meu quarto por uma semana, febril e fraca, e ninguém veio ver como eu estava. Sobrevivi com bolachas e água, doente demais para cozinhar, orgulhosa demais para pedir ajuda. Quando finalmente saí, pálida e trêmula, Raquel olhou para mim e disse: "Ah, você parece cansada. Talvez devesse descansar mais." Aquela semana de doença foi uma das piores da minha vida. A febre subiu tanto que tive alucinações, vendo Roberto ao pé da minha cama, estendendo a mão para mim. Eu estava tão fraca que não conseguia andar até o banheiro sem me segurar nas paredes. Em um momento, temi seriamente que pudesse morrer naquele quarto e ninguém notaria por dias. Mas não consegui pedir ajuda. Orgulho, vergonha, medo de ser um fardo. Tudo isso me manteve em silêncio. Quando finalmente me recuperei o suficiente para sair, a casa estava uma bagunça. Pratos empilhados na pia, roupas sujas transbordando, as crianças com roupas descombinadas porque ninguém havia lavado suas roupas. Raquel olhou para mim com o que só posso descrever como alívio tingido de ressentimento, como se eu tivesse deliberadamente negligenciado meus deveres por estar doente. 1 hora depois de sair da cama, eu já estava de volta ao trabalho, limpando a negligência de uma semana, apesar de ainda estar fraca e tonta. Pensei nos feriados em que cozinhei para 20 pessoas, família e amigos, passando dias preparando pratos tradicionais, arrumando uma mesa linda, criando calor e alegria. Mas eu comia sozinha na cozinha, limpando enquanto os outros celebravam na sala de jantar. Pensei nas vezes em que cuidei das crianças, às vezes por dias enquanto Raquel e Ricardo viajavam a trabalho ou lazer, e voltava para nenhum agradecimento, apenas uma lista de críticas sobre como eu havia administrado as coisas de maneira errada. Pensei nos meus amigos, daqueles de quem me afastei, porque Raquel sempre precisava de algo. Cafés com amigos cancelados, porque Raquel precisava que eu esperasse por uma entrega de móveis. Clube do livro abandonado, porque Raquel precisava que eu levasse as crianças para as atividades. Trabalho voluntário no hospital, algo que eu amava, abandonado porque Raquel disse que eu estava muito ocupada com as obrigações familiares. Minha amiga Patrícia havia sido particularmente persistente, ligando-me regularmente mesmo quando eu continuava cancelando os planos. "Margarida, sinto sua falta", dizia ela. "Quando podemos nos encontrar? Só você e eu como nos velhos tempos?" "Em breve", eu sempre prometia. "As coisas estão muito corridas agora com a família." Após a 10ª cancelamento, Patrícia me perguntou gentilmente: "Você está bem? Realmente bem? Você parece diferente." Eu queria contar tudo a ela, admitir como me sentia presa, como me tornara invisível. Mas Raquel estava no quarto ao lado, e eu não podia arriscar que ela ouvisse. "Estou bem", eu disse, apenas me ajustando a morar com a família novamente. "É uma adaptação." "Bem, estou aqui se precisar de mim", disse Patrícia. "Sempre." Agarrei-me àquela promessa como um tesouro secreto, sem saber então o quão desesperadamente eu precisaria dela. Eu me tornei invisível, percebi. Um fantasma na minha própria vida, servindo aos outros enquanto desaparecia. E agora eu entendia que tudo havia sido calculado. Raquel me isolou, me tornou dependente e depois explorou essa dependência para tomar tudo pelo que eu havia trabalhado. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Eu suportaria até poder planejar minha fuga. Ficaria quieta, submissa, invisível como sempre. Mas estaria observando, aprendendo, me preparando. Comecei a reunir documentos secretamente, fazendo cópias quando Raquel saía. Comecei a pesquisar meus direitos legais, usando os computadores da biblioteca pública para não deixar rastros digitais.
Entrei em contato discretamente com minha velha amiga Patrícia, uma ex-colega de enfermagem, e contei a ela uma versão cuidadosamente editada da minha situação. Patrícia ficou horrorizada. "Margarida, você precisa sair daí", disse ela durante um café em uma lanchonete longe do meu bairro. "Isso é abuso financeiro. Isso é exploração." "Eu sei", eu disse, mexendo meu café, observando o creme girar. "Mas preciso ser inteligente sobre isso. Preciso de provas, preciso de um plano, preciso de um lugar para ir." Patrícia apertou minha mão. "Você pode ficar comigo o tempo que precisar. Meu quarto de hóspedes é seu." Senti lágrimas brotarem nos meus olhos. Gentileza, genuína e oferecida gratuitamente, parecia algo estranho depois de tanto tempo. "Obrigada", sussurrei. Mas mesmo enquanto planejava, a dúvida se insinuava. E se eu estivesse errada? E se Raquel realmente pretendia compartilhar a riqueza que havia construído com meu dinheiro? E se eu estivesse sendo ingrata, egoísta, difícil como ela às vezes insinuava? E se ir embora significasse perder meus netos para sempre? Nunca mais ver o sorriso banguela de Tiago ou as exibições orgulhosas de Sara de seus trabalhos escolares? Encontrei-me em frente ao espelho do meu pequeno banheiro, estudando meu reflexo. Eu parecia velha, percebi. Não apenas envelhecida, mas desgastada. Meus ombros curvados, meu rosto com mais linhas do que os anos justificavam. Eu parecia derrotada. Quando isso aconteceu? Eu costumava andar de cabeça erguida, orgulhosa do meu trabalho como enfermeira, confiante no meu valor. Agora eu parecia uma mulher que havia esquecido o que importava. Peguei uma caixa de debaixo da minha cama, cheia de fotografias antigas. Fotos de Raquel bebê, gordinha e sorridente. Raquel criança, segurando minha mão no zoológico. Raquel adolescente, revirando os olhos para meus conselhos, mas ainda me abraçando para dar boa noite. Raquel jovem, linda em seu vestido de noiva, sussurrando: "Eu te amo, mãe", enquanto eu arrumava seu véu. Onde aquela menina tinha ido? Quando ela se tornou essa estranha fria e calculista? Ou eu simplesmente me recusei a ver quem ela realmente era, cega pelo amor e esperança maternos? Guardei as fotos, colocando a caixa de volta debaixo da cama. Memórias, rotulei em minha mente. Apenas memórias agora, não um plano para o futuro. O ponto de ruptura veio em novembro, pouco antes do Natal. Raquel me informou, não pediu, mas disse, que eu não me juntaria à família para a ceia de Natal. Eles receberiam a família de Ricardo este ano, ela explicou, e a casa estaria muito cheia. Eu deveria ficar no meu quarto e ficar quieta. Ela me traria um prato mais tarde. Fiquei na cozinha, absorvendo essa informação, sentindo meu coração se partir. O Natal sempre fora meu feriado. Eu o havia sediado por 30 anos, cozinhando por dias, criando banquetes que reuniam todos. E agora eu estava sendo exilada no meu quarto como uma parente embaraçosa a ser escondida. "Entendi", eu disse em voz baixa. "Não faça um grande drama disso, mãe", disse Raquel, sem me olhar enquanto rolava o feed do celular. "É apenas um jantar." Mas não era apenas um jantar. Era um símbolo de tudo que eu havia perdido, de tudo que eu havia me tornado nesta casa. Não família, mas funcionária. Não amada, mas tolerada. Não valorizada, mas usada. Naquela noite, tomei minha decisão. Eu iria embora. Entrei em contato com Patrícia e disse que estava pronta. Comecei a fazer as malas devagar e em segredo, alguns itens de cada vez para que ninguém notasse. Juntei meus documentos importantes, as cópias que havia feito dos registros financeiros, meu passaporte, minha certidão de nascimento. Saquei o pouco dinheiro que ainda tinha acesso da minha conta de pensão, guardando o dinheiro em um envelope escondido na fronha do meu travesseiro. Na manhã de Natal, enquanto Raquel estava ocupada se preparando para seus sogros, embalei meus últimos itens. Uma mala, foi tudo que levei. Roupas, artigos de higiene,
algumas fotografias preciosas, as joias da minha mãe que eu de alguma forma consegui manter escondidas. Deixei para trás móveis que Raquel chamava de meus, mas que eu sabia que ela reivindicaria. Deixei para trás livros, bugigangas, uma vida inteira de bens acumulados. Nada daquilo importava mais. Esperei até a casa estar cheia da família de Ricardo, barulho e risadas enchendo os cômodos que eu limpara poucas horas antes. Esperei até Raquel estar ocupada, bancando a anfitriã perfeita, exibindo sua bela casa, sua vida de sucesso, sua carteira de ações e investimentos que ela discutia tão casualmente com uma taça de vinho. Esperei até que ninguém estivesse olhando para a porta dos fundos. E então eu saí. Pelo corredor, pela cozinha, pela porta dos fundos, pelo beco. Minha mala batia na minha perna enquanto eu andava, cada passo me levando para mais longe da minha prisão. Não olhei para trás. Não podia. Peguei o ônibus para o apartamento de Patrícia na Vila Madalena. Um modesto 2 quartos em um prédio mais antigo. Ela me encontrou na porta, pegou minha mala e me envolveu em um abraço. "Você está segura agora", disse ela, e eu acreditei nela. Naquela noite, dormindo no quarto de hóspedes de Patrícia, dormi profundamente pela primeira vez em anos, sem ansiedade sobre as tarefas de amanhã, sem pavor de pedidos que eu não poderia recusar, sem medo de dizer a coisa errada e enfrentar punição silenciosa. Apenas sono, profundo, sem sonhos e curador. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pela janela. O apartamento de Patrícia ficava virado para o leste e a luz da manhã era dourada e quente. Fiquei na cama, observando os grãos de poeira dançarem nos raios de sol, e senti algo desconhecido se agitar no meu peito. Esperança, talvez. Ou possibilidade. Patrícia fez café e sentamos em sua pequena mesa de cozinha, discutindo os próximos passos. Primeiro, eu precisava de aconselhamento jurídico. Patrícia tinha uma amiga que era advogada, alguém especializada em abuso de idosos e exploração financeira. Ela ligou para ela, explicou a situação e conseguiu uma consulta para mim na segunda-feira. Segundo, eu precisava acessar minha pensão e quaisquer outros fundos que Raquel não conseguira roubar. Patrícia me ajudou a ligar para o fundo de pensão e a bloquear minha conta, impedindo qualquer acesso não autorizado. Ligamos para o banco onde eu tinha minha conta poupança original, aquela de antes de me mudar para a casa de Raquel. Ela ainda existia, embora quase vazia, e eu mudei todas as senhas e perguntas de segurança. Terceiro, eu precisava decidir o que fazer sobre Raquel. Eu queria entrar com uma ação legal? Queria confrontá-la? Queria cortar os laços completamente ou tentar salvar algum relacionamento? Eu ainda não tinha respostas. A traição era muito recente, a ferida muito profunda. Mas eu sabia que agora tinha tempo para descobrir. Pela primeira vez em anos, eu estava no controle das minhas próprias decisões. Raquel ligou naquela noite. Vi o nome dela no meu celular e meu primeiro instinto foi atender, explicar, me desculpar por ter ido embora. Mas Patrícia gentilmente pegou o telefone da minha mão. "Você não deve nada a ela agora", disse ela. "Tome seu tempo, respire. Decida o que você quer dizer quando estiver pronta." O telefone tocou mais 5 vezes naquela noite. Depois, Ricardo ligou. Então, as mensagens de texto começaram a chegar. "Onde você está? Você está bem? Precisamos conversar. Você está sendo ridícula. Volte para casa." Casa. Como se aquela casa tivesse sido um lar. Como se eu tivesse sido algo mais do que mão de obra não remunerada e uma fonte de fundos. Eu não respondi. Desliguei meu celular e dormi novamente. Um sono profundo e sem perturbações. O fim de semana passou em um borrão de normalidade tranquila. Patrícia e eu cozinhamos refeições simples juntas. Assistimos a filmes antigos. Conversamos sobre tudo e nada, como velhas amigas fazem. Ela me contou sobre sua vida, seus filhos adultos que a visitavam regularmente e pareciam realmente gostar de sua companhia. Ela me mostrou fotos de netos que ligavam para ela semanalmente,
Enviavam cartões, lembravam-se de seu aniversário. Percebi que eu vivia em uma realidade distorcida por tanto tempo que havia esquecido como eram os relacionamentos familiares normais. Eu havia aceitado a crueldade como amor, a exploração como necessidade, o abuso como obrigação. Na segunda-feira, encontrei-me com a amiga advogada de Patrícia, uma mulher perspicaz chamada Juliana, especializada em direito do idoso. Levei toda a minha documentação, os extratos bancários copiados, os registros de investimento e as assinaturas falsificadas. Juliana revisou tudo com um olhar treinado, sua expressão ficando mais sombria à medida que lia. Isso é exploração financeira extensiva, disse ela finalmente. Sua filha roubou sistematicamente de você, e o valor envolvido é significativo. Estamos falando de possíveis acusações criminais, não apenas de recuperação civil. Meu estômago revirou. Acusações criminais significavam polícia, tribunais, publicidade. Significava acusar formalmente minha filha de crimes. Significava queimar todas as pontes, destruir qualquer possibilidade de reconciliação. Quais são as minhas opções? Perguntei. Juliana as apresentou claramente. Eu poderia buscar acusações criminais, o que poderia resultar em Raquel enfrentando um processo e potencialmente a prisão. Eu poderia entrar com uma ação civil para recuperar meus ativos, o que seria demorado e caro, mas poderia ter sucesso em reaver meu dinheiro. Eu poderia denunciá-la a reguladores financeiros se ela tivesse usado sua posição ou credenciais profissionais para facilitar o roubo, ou eu poderia não fazer nada, ir embora e tentar reconstruir minha vida com o pouco que me restava. O que você recomenda? Perguntei. Isso depende do que você quer, disse Juliana. Você quer justiça? Vingança? Seu dinheiro de volta? Paz? Encerramento? Pensei sobre isso. O que eu queria? Uma semana atrás, eu teria dito que queria minha filha de volta, a garotinha que me amava, o relacionamento que eu pensei que tínhamos. Mas aquilo fora uma ilusão, eu entendia agora. Aquela filha nunca existiu de verdade, ou se existiu, já havia partido há muito tempo. Eu quero minha vida de volta, disse finalmente. Quero controle sobre minhas próprias finanças, meu próprio futuro. Quero poder viver de forma independente, sem medo. Se isso inclui recuperar dinheiro ou apenas impedir mais roubos, ainda não sei. Juliana assentiu. Então vamos começar com a proteção. Vamos congelar todas as suas contas, colocar alertas em seu crédito, proteger seus ativos. Enviaremos uma notificação extrajudicial para sua filha, deixando claro que qualquer acesso não autorizado a seus fundos resultará em processo criminal. Então, avaliaremos que recuperação pode ser possível e se vale a pena prosseguir. Era bom ter um plano, ter alguém do meu lado que entendia a lei e podia lutar por mim. Passamos o resto da consulta revisando documentos, assinando autorizações, construindo uma estratégia. Juliana foi meticulosa em sua abordagem. Ela explicou cada documento antes de eu assinar, certificou-se de que eu entendia cada passo que estávamos dando, tratou-me com o respeito e a dignidade que estiveram ausentes da minha vida por tanto tempo. Ela fez perguntas sobre meu relacionamento com Raquel, tentando entender a dinâmica psicológica da exploração. Este é um padrão comum, ela explicou. Filhos adultos que isolam seus pais idosos, criam dependência e depois exploram essa vulnerabilidade para ganho financeiro. É mais difundido do que as pessoas imaginam e é devastador porque destrói a confiança no nível mais fundamental. As pessoas se recuperam disso? Perguntei. Financeiramente? Emocionalmente? Algumas sim, disse Juliana. Depende de muitos fatores. Quanto foi levado? Se podemos recuperar, que sistemas de apoio você tem? Mas vou lhe dizer uma coisa, Margarida. O fato de você ter reconhecido o que estava acontecendo, reunido provas e saído, exige uma coragem tremenda. Muitas vítimas nunca chegam tão longe. Elas morrem nessas situações, sem nunca terem recuperado sua autonomia. Suas palavras me atingiram com força.
Eu poderia ter sido uma dessas estatísticas. Se eu não tivesse encontrado aqueles documentos, se a dúvida não tivesse superado minha confiança, eu poderia ter passado o resto dos meus dias naquele quarto dos fundos, servindo a família que estava lentamente consumindo tudo que eu tinha. Quando saí do escritório de Juliana, senti-me diferente. Mais forte, talvez. Ou apenas menos desamparada. Eu estava agindo, recuperando o controle sobre minha vida. Era assustador e emocionante na mesma medida. Naquela noite, Raquel apareceu no apartamento de Patrícia. Não sei como ela me encontrou, mas estava lá, batendo na porta, exigindo me ver. Patrícia a atendeu, bloqueando a entrada com seu corpo pequeno e uma ferocidade surpreendente. Margarida não quer te ver agora, disse Patrícia com firmeza. Ela é minha mãe, gritou Raquel. Você não pode me impedir de vê-la. Ela é uma adulta que pode fazer suas próprias escolhas, retrucou Patrícia. E agora, ela escolhe não te ver. Respeite isso ou eu chamo a polícia. Eu ouvia do quarto, meu coração acelerado. Parte de mim queria correr para lá, consertar isso, apaziguar as coisas como sempre fiz. Mas uma parte mais forte, a parte que estava lentamente acordando após anos de dormência, me disse para ficar onde estava. Para deixar Patrícia resolver. Para priorizar meu próprio bem-estar em vez das exigências de Raquel pela primeira vez na memória recente. Eventualmente, Raquel foi embora. Mas suas palavras de despedida, gritadas através da porta, foram arrepiantes. Você vai se arrepender disso, mãe. Você está cometendo um erro enorme. Você vai acabar sozinha e sem nada, e não venha rastejando de volta para mim. Sentei-me no sofá de Patrícia, tremendo. Não de medo, mas da percepção de quão profundo era o sentimento de direito de Raquel. Ela genuinamente acreditava que tinha direito ao meu dinheiro, ao meu trabalho, à minha presença. Ela não conseguia conceber um mundo onde eu pudesse ter minhas próprias necessidades, meus próprios direitos, meus próprios limites. No dia seguinte, a notificação extrajudicial de Juliana foi entregue. Eu não estava lá para ver a reação de Raquel, mas Ricardo ligou, sua voz de advogado em pleno vigor, ameaçando processos de reconvenção e acusações de manipulação de idoso por parte de Patrícia. Juliana o tratou com frieza, apontando que o caso deles era inexistente, enquanto o nosso era documentado com evidências. As ligações e mensagens de texto continuaram por dias. Raquel alternava entre raiva e manipulação emocional. Uma mensagem me acusava de abandonar meus netos. A seguinte prometia consertar as coisas se eu apenas voltasse. Depois, ameaças de me cortar completamente, como se eu já não tivesse sido cortada. Em seguida, mensagens de voz chorosa sobre o quanto ela me amava e precisava de mim. Eu não respondia a nada disso. Juliana aconselhou silêncio total até que tivéssemos protegido meus ativos e determinado nossos próximos passos legais. Foi difícil lutar contra todo o instinto que eu tinha de me envolver, de explicar, de consertar. Mas cada dia de silêncio ficava mais fácil. Em 2 semanas, havíamos bloqueado minhas contas e colocado alertas de fraude em todos os lugares. Descobrimos que Raquel de fato havia conseguido acesso à minha pensão, configurando transferências automáticas para suas contas. Juliana conseguiu que fossem interrompidas e revertidas. Descobrimos que meu antigo apartamento havia sido vendido, mas o dinheiro fora para uma conta que Raquel controlava. Juliana entrou com a papelada para congelar essa conta e iniciar os procedimentos de recuperação. A quantia total que Raquel havia levado era espantosa. Mais de R$300 mil, acumulados ao longo de 5 anos de roubo e manipulação cuidadosos. Parte disso havia sido investida legitimamente, e esses investimentos de fato cresceram. A carteira de ações que ela construiu com meu dinheiro valia agora quase R$500 mil. O Bitcoin que ela comprou havia se valorizado ainda mais dramaticamente. No papel, minhas economias originais haviam se multiplicado significativamente. Mas nada disso estava acessível para mim. Estava tudo em nome de Raquel.
em fundos e contas que eu fui enganada a transferir. Recuperar isso exigiria provar fraude e exploração financeira, uma longa batalha legal sem resultado garantido. Juliana foi direta sobre os desafios. Mesmo com evidências claras de falsificação e manipulação, os tribunais muitas vezes relutam em intervir em arranjos financeiros familiares. Ela alegará que você foi uma participante voluntária, que entendeu o que estava assinando. Ela dirá que você está sofrendo de declínio cognitivo e sendo manipulada agora por Patrícia e por mim. Vai ser feio. Pensei sobre isso. Eu queria passar o próximo ano ou mais no tribunal, revivendo a traição, lutando contra minha própria filha em público. Eu queria esgotar os poucos recursos que me restavam com honorários advocatícios, sem garantia de sucesso. Ou eu queria ir embora, aceitar minhas perdas e reconstruir com o que eu tinha. Não foi uma escolha fácil. A enfermeira em mim, que passou 40 anos lutando pelos direitos e dignidade dos pacientes, queria justiça. Mas a mulher cansada e ferida que eu me tornara, queria paz mais do que vindicação. Decidi dividir a diferença. Buscaríamos a recuperação cível por meio de negociação primeiro, ameaçando litígio total se Raquel não cooperasse. Daríamos a ela a chance de devolver pelo menos parte dos ativos voluntariamente, evitando o escândalo público e as acusações criminais. Se ela recusasse, então escalaríamos. Juliana redigiu uma carta de demanda formal, expondo exatamente o que Raquel havia levado, como ela havia levado e o que esperávamos em troca. Pedimos a devolução de 2/3 dos ativos, permitindo que Raquel ficasse com 1/3 como compensação por sua gestão de investimentos, apesar do fato de que ela não tinha direito legal a nada disso. Demos a ela 30 dias para responder. A resposta veio em 15 dias, através do escritório de advocacia de Ricardo. Era previsivelmente hostil, negando todas as irregularidades, alegando que tudo era legítimo e autorizado, ameaçando processos por difamação se persistíssemos. Mas, enterrada na bravata legal, havia uma pitada de nervosismo. Eles sabiam que sua posição era fraca. Sabiam que se isso fosse a julgamento, suas reputações seriam destruídas mesmo que vencessem. Juliana viu a oportunidade. Ela redigiu uma contrarresposta, escalando nossas demandas e anexando cópias de assinaturas falsificadas, transferências não autorizadas e evidências de e-mail da enganação deliberada de Raquel. Ela estabeleceu um novo prazo, 14 dias para iniciar negociações de boa-fé, ou entraríamos com queixas criminais e ações cíveis simultaneamente. Desta vez, a resposta veio em 10 dias. O escritório de Ricardo solicitou uma sessão de mediação para explorar uma possível resolução deste infeliz mal-entendido familiar. Nós concordamos. A mediação foi marcada para o início de janeiro, em um escritório neutro no centro. Preparei-me emocionalmente, sabendo que teria que encarar Raquel diretamente pela primeira vez desde que saí. No dia da mediação, vesti-me cuidadosamente com minha melhor roupa, um terninho azul marinho que comprei para o casamento de Raquel 10 anos antes. Queria parecer forte, competente, não como uma senhora idosa confusa que pudesse ser descartada ou intimidada. Patrícia veio comigo para dar apoio moral, sentada na sala de espera enquanto eu entrava com Juliana. Raquel e Ricardo já estavam lá com seus advogados, 2 jovens de terno caro e ar afiado. Raquel parecia mais magra do que eu me lembrava, seu rosto tenso de estresse. Quando nossos olhos se encontraram, vi um lampejo de algo, culpa talvez, ou medo, rapidamente escondido atrás de uma máscara de fria indiferença. A mediadora, uma mulher paciente chamada Doutora Esteves, explicou o processo e as regras básicas. Era voluntário, confidencial e não vinculativo, a menos que chegássemos a um acordo que todos escolhêssemos formalizar. O objetivo era encontrar uma resolução mutuamente aceitável sem litígio. Pelas 4 horas seguintes, negociamos. Os advogados de Raquel começaram com a posição de que ela não me devia nada, que cada transação havia sido legítima.
Juliana destruiu sistematicamente esse argumento com documentação. Assinaturas falsificadas foram apresentadas, confirmadas por peritos em caligrafia que havíamos contratado. E-mails foram lidos em voz alta onde Raquel discutia esconder ativos de mim. Funcionários do banco foram citados descrevendo como Raquel os pressionara para processar transações sem meu conhecimento. Um e-mail em particular foi devastador. Juliana o leu em voz alta. Mãe é totalmente confiante. Ela assina o que eu coloco na frente dela. Contanto que eu use jargão financeiro suficiente e haja como se estivesse fazendo um favor a ela não questiona nada. É quase fácil demais. Raquel havia enviado aquele e-mail para Ricardo 18 meses antes, discutindo como obter acesso a outra de minhas contas. Ouvir aquelas palavras, ditas na voz da minha filha através da leitura de Juliana, quebrou algo em mim. A esperança que eu inconscientemente mantinha, a esperança de que tudo isso tivesse sido um mal-entendido, finalmente morreu. Lenta e relutantemente, a posição de Raquel mudou. Talvez alguns erros tivessem sido cometidos. Talvez alguma papelada tivesse sido tratada incorretamente. Talvez uma devolução parcial dos fundos pudesse ser apropriada para manter a harmonia familiar. Paramos para o almoço. Em uma sala privada, Juliana me disse: "Estamos perto. Eles estão com medo. Provavelmente conseguiremos 75% de volta se você estiver disposta a assinar um acordo de confidencialidade e renúncia de todas as reivindicações. 75%. Era mais do que eu esperava, mas menos do que eu merecia. Mas significaria segurança, independência, liberdade. Significaria encerrar este pesadelo e seguir em frente. E o relacionamento? Perguntei. E o Tiago e a Sara? A expressão de Juliana suavizou. Isso não é algo que a mediação possa consertar, Margarida. Isso é entre você e Raquel, se houver algo a ser salvo. Quando nos reunimos novamente, tomei uma decisão. Olhei diretamente para Raquel e falei. Minha voz firme apesar da emoção que se agitava dentro de mim. Aceito a devolução de 75% dos ativos em troca da liberação das reivindicações legais. Mas quero outra coisa também. Quero ver meus netos. Não supervisionada, não controlada, apenas visitas regulares de avó. Se você concordar com isso, genuinamente concordar, podemos encerrar isso agora. O rosto de Raquel estava ilegível. Por um longo momento, ela não disse nada. Então, em voz baixa, ela falou. Eu nunca quis te machucar, mãe. Pensei que estava ajudando, administrando as coisas melhor do que você poderia. Pensei que você ficaria orgulhosa de quanto os investimentos cresceram. Não era um pedido de desculpas, não de verdade. Era uma justificativa disfarçada de explicação. Mas também era a coisa mais próxima de um reconhecimento que eu provavelmente conseguiria. Você achou que eu ficaria orgulhosa por você ter falsificado minha assinatura? Perguntei. Por ter vendido minha casa sem me dizer? Por ter escondido o dinheiro que eu ganhei com 40 anos de trabalho? Raquel se encolheu. Eu cometi erros. Fui pega pelas oportunidades, pelo potencial. Mas sempre foi com a intenção de garantir o futuro da nossa família, incluindo o seu. Deixando-me sem nada em meu nome? Tornando-me completamente dependente de você? Isso era garantir meu futuro? O silêncio encheu a sala. Até os advogados pareciam desconfortáveis. Finalmente, Ricardo falou. Estamos preparados para oferecer uma devolução de 80% dos ativos, acesso imediato e irrestrito aos netos e uma carta de desculpas formal, em troca da liberação completa das reivindicações e de um acordo de confidencialidade mútuo. Olhei para Juliana. Ela assentiu levemente. Era uma boa oferta, melhor do que poderíamos obter no tribunal após anos de litígio. 85%, eu disse. E o pedido de desculpas precisa reconhecer especificamente o que foi feito de errado, não apenas vagas expressões de arrependimento. Tá. Mais discussão, mais negociação. No final, acertamos em 82%. Um pedido de desculpas detalhado por escrito que Raquel assinaria
e um acordo de visitação para os netos que era surpreendentemente generoso. Provavelmente porque Ricardo queria que isso acabasse logo. Quando os papéis foram assinados, senti-me entorpecida. Não triunfante, não aliviada, apenas vazia. Eu havia vencido, em certo sentido. Recuperaria a maior parte do meu dinheiro. Veria meus netos. Mas havia perdido minha filha. Ou melhor, havia finalmente admitido para mim mesma que a filha que eu pensei ter nunca existiu de verdade. Enquanto nos preparávamos para sair, Raquel me parou no corredor do lado de fora da sala de mediação. Seus advogados haviam ido na frente, e estávamos sozinhas pela primeira vez desde o Natal. "Mãe", disse ela, sua voz embargada, "eu realmente sinto muito. Sei que você não acredita em mim, mas eu sinto." Olhei para ela, realmente olhei para ela. Vi a garotinha que eu criei, mas também vi a mulher que ela se tornou, capaz de traição e manipulação. Ambas eram reais. Ambas eram minha filha. "Acredito que você sente muito que as coisas tenham acabado assim", eu disse com cuidado. "Acredito que você gostaria que as coisas fossem diferentes, mas não acredito que você se arrepende do que fez, apenas de ter sido pega." Seu rosto se desfez. "Isso não é justo." "Justo?" A palavra quase me fez rir, mas não com humor. "Você quer falar sobre o que é justo? Depois de tudo." "Eu te dei um lar", disse ela, agora na defensiva. "Deixei você morar conosco, ser parte da nossa família. Você me deu um quarto nos fundos e tarefas intermináveis e roubou minhas economias." Respondi, minha voz se elevando apesar da minha intenção de manter a calma. "Você me isolou dos meus amigos, monopolizou meu tempo e me fez sentir como se eu devesse a você o privilégio de ser usada." "Eu nunca pensei nisso dessa forma", ela sussurrou. "Eu sei", eu disse, e era verdade. "Esse é o problema. Você nunca pensou em como era para mim. Você só pensou no que queria, no que precisava, no que tornava sua vida mais fácil." Ficamos ali no corredor, anos de dor não dita finalmente expressos. Esperei que ela discutisse, se defendesse, mas ela apenas ficou ali. Lágrimas escorrendo pelo rosto, parecendo perdida. Parte de mim queria confortá-la, abraçá-la, fazer tudo ficar bem como eu fizera inúmeras vezes ao longo de sua vida. Mas não o fiz. Não podia. Ela era uma adulta responsável por suas próprias escolhas e suas consequências. "Espero que você resolva as coisas, Raquel", eu disse finalmente. "Espero que você aprenda a valorizar as pessoas por mais do que elas podem te dar. Espero que você ensine a Tiago e Sara valores diferentes dos que você me mostrou." Então eu me afastei, pelo corredor até onde Patrícia e Juliana estavam esperando. Não olhei para trás. A transferência do dinheiro levou 3 semanas para ser concluída. Quando finalmente caiu na minha conta, sentei-me à mesa da cozinha de Patrícia e olhei para o extrato bancário. 847 mil reais. Minhas economias originais mais a valorização dos investimentos que Raquel havia feito, menos os 23% dela e os honorários advocatícios. Era mais dinheiro do que eu já tivera de uma só vez na vida. Era segurança, liberdade, possibilidade. Mas parecia dinheiro sujo, compensação por traição. Eu não conseguia ficar totalmente feliz com isso. Juliana me aconselhou a investi-lo de forma conservadora, sugeriu consultores financeiros especializados em planejamento de aposentadoria. Mas eu ainda não estava pronta para pensar nisso. Eu só queria que estivesse seguro, meu, intocável por qualquer outra pessoa. Em fevereiro, tive minha primeira visita com Tiago e Sara. Nos encontramos em um museu infantil, território neutro onde Raquel não ficaria por perto. As crianças estavam tímidas no início, incertas após meses separadas. Mas as crianças são resilientes, e logo Tiago estava me puxando de exposição em exposição, falando sobre dinossauros e o espaço, enquanto Sara me mostrava seus últimos desenhos. Almoçamos no café do museu e ouvi suas histórias sobre a escola, os amigos e o novo cachorrinho. Eles não mencionaram o conflito entre a mãe deles e eu,
E eu não toquei no assunto. Este momento era sobre nós, sobre reconstruir nosso próprio relacionamento, separado do drama adulto. Quando os deixei de volta na casa de Raquel, não entrei. Raquel abriu a porta, pegou as crianças e a fechou novamente sem dizer uma palavra. Estava tudo bem. Eu tinha meus netos de volta, e isso era o suficiente. Durante o inverno e até a primavera, reconstruí lentamente minha vida. Mudei-me do apartamento de Patrícia para uma pequena casa alugada em Moema, um bairro charmoso de São Paulo. Tinha 2 quartos, um pequeno jardim e uma vista distante dos prédios da cidade pela janela do andar de cima. Parecia minha de uma forma que nenhum espaço parecia há anos. A casa se tornou meu santuário. Eu a mobiliei devagar, com cuidado, escolhendo peças que eu gostava em vez do que outra pessoa esperava. Pintei as paredes com cores quentes, pendurei obras de arte que me faziam sorrir, enchi estantes com romances que eu queria ler. Plantei flores no jardim, vegetais em canteiros elevados, ervas em vasos perto da janela da cozinha. Todas as manhãs, eu acordava no meu próprio quarto, na minha própria cama, com a luz do sol entrando pelas cortinas que eu havia escolhido. Fazia café na minha própria cozinha, sentava-me à minha própria mesa, planejava meu próprio dia. A simples autonomia disso ainda parecia milagrosa meses depois. Reconectei-me com velhas amigas dos meus tempos de enfermagem. Começamos um grupo de jantar mensal, revezando-nos para sediar ou experimentar novos restaurantes. Fiquei chocada com o quanto senti falta de ter colegas, pessoas da minha idade com experiências semelhantes, que valorizavam minhas opiniões e queriam minha companhia. Entrei para um clube do livro na biblioteca local. Comecei a trabalhar como voluntária em uma clínica gratuita, usando minhas habilidades de enfermagem para ajudar pessoas que não podiam pagar por cuidados médicos regulares. Fiz uma aula de pintura em aquarela no centro comunitário, descobrindo um talento que nunca soube que tinha. A aula de aquarela tornou-se particularmente significativa. A instrutora, uma professora de arte aposentada chamada Sra. Oliveira, incentivava a experimentação e a autoexpressão. No início, pintei paisagens, temas seguros que me lembravam de tempos mais felizes. Mas, gradualmente, comecei a pintar peças mais abstratas, redemoinhos de cor que expressavam emoções que eu não sabia como verbalizar. Azuis escuros e cinzas pelos anos em que me senti presa, amarelos e laranjas brilhantes pela liberdade que estava descobrindo. A Sra. Oliveira exibiu uma das minhas pinturas na galeria do centro comunitário e quando a vi pendurada lá, com meu nome embaixo, chorei. Não de tristeza, mas da profunda experiência de ser vista, reconhecida, valorizada por algo que criei. O trabalho voluntário na clínica gratuita me reconectou com minha identidade de enfermeira. Eu tinha sido uma boa enfermeira, compassiva e habilidosa, e sentia falta dessa versão de mim mesma. A clínica atendia imigrantes sem seguro, pessoas em situação de rua e trabalhadores pobres que caíam nas brechas do sistema de saúde. Todas as terças e quintas, eu avaliava pacientes, fazia curativos, verificava pressões arteriais, oferecia conforto e conselhos. O médico-chefe, Dr. Martins, frequentemente comentava sobre meu jeito gentil com os pacientes e minha vasta experiência. "Você é uma curadora nata", ele me disse uma vez. Eu havia me esquecido disso. Uma paciente em particular tocou meu coração. Seu nome era Maria, uma mulher de 60 anos da Guatemala, que limpava prédios de escritórios à noite. Ela veio à clínica com um diabetes que vinha ignorando porque não podia pagar o tratamento. Ao longo de meses de visitas, ensinei-a a controlar sua condição. Ajudei-a a solicitar programas de assistência a medicamentos e a conectei com recursos. Quando seus níveis de açúcar no sangue finalmente se estabilizaram, ela me abraçou com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você salvou minha vida", disse ela. Pensei em como era bom ajudar alguém que genuinamente apreciava, que não dava meu cuidado como garantido ou explorava minha disposição para servir. O Clube do Livro abriu outra porta.
As membros eram principalmente mulheres na casa dos 50 e 60 anos, todas leitoras ávidas com opiniões fortes e espíritos generosos. Líamos de tudo, de ficção literária a memórias e mistérios. Mas, mais do que os livros, eu valorizava as conversas. Essas mulheres falavam o que pensavam, discordavam respeitosamente, apoiavam-se mutuamente nos desafios da vida. Quando finalmente compartilhei uma versão cuidadosamente editada da minha história com o grupo, elas me apoiaram com compreensão e validação. Várias tinham suas próprias histórias de traição familiar ou filhos adultos difíceis. Eu não estava sozinha na minha experiência, e saber disso ajudou a curar algo profundo dentro de mim. Através dessas atividades, construindo uma vida de minha própria escolha, comecei a entender algo crucial. Por anos, eu me definira através do meu relacionamento com Raquel. Eu era a mãe dela primeiro, todo o resto em segundo. Minha identidade se entrelaçara com a dela, meu valor medido por sua aprovação ou desaprovação. Mas agora eu estava descobrindo que eu era Margarida, uma pessoa completa com interesses, talentos e amizades que não tinham nada a ver com ser mãe de alguém. Eu podia ser amorosa e generosa sem ser usada. Podia cuidar dos outros sem me perder. Lentamente, comecei a me reconhecer novamente. A mulher confiante e competente que eu fora antes de me perder a serviço das necessidades da minha filha. Eu andava mais ereta, sorria mais. Sentia-me com propósito. Em maio, algo inesperado aconteceu. Recebi uma carta do meu banco, pedindo-me para ir a uma reunião sobre minha conta. Preocupada que houvesse um problema, marquei uma consulta imediatamente. O gerente que me atendeu era Roberto Campos, um homem da minha idade com olhos gentis e um sorriso caloroso. Eu o vira ao abrir minha conta, mas não havíamos conversado de verdade. Agora ele me convidou para seu escritório e fechou a porta. Senhora Williams, disse ele, eu queria falar com a senhora pessoalmente sobre algumas irregularidades que notei no histórico de sua conta. Meu coração afundou. Será que Raquel encontrara uma maneira de acessar meu dinheiro novamente? Que tipo de irregularidades? Perguntei, tentando manter a voz firme. Não atuais, ele me assegurou rapidamente. Históricas, de vários anos atrás. Eu estava revisando as anotações da conta e vi um padrão que me preocupou. Grandes transferências saindo de suas contas, muitas vezes para o mesmo destinatário, com notas indicando que eram para investimentos que vocês estavam fazendo em conjunto. Mas os investimentos nunca apareceram em nenhuma conta vinculada. Eu exalei. Eu sei. Isso foi resolvido legalmente. Minha filha estava gerenciando essas transferências e não deu certo como planejado. Mas já resolvemos. Roberto assentiu lentamente. Entendo. A razão pela qual eu queria falar com a senhora é que notei esse padrão anos atrás, quando estava acontecendo. E não fiz nada. Convenci a mim mesmo que não era meu lugar interferir em arranjos financeiros familiares. Mas me arrependi dessa decisão desde então. Fiquei surpresa com sua franqueza. Por que me dizer isso agora? Porque quero que saiba que tem um defensor aqui. Alguém vigiando suas contas, garantindo que nada de incomum aconteça novamente. E porque eu queria me desculpar. Eu poderia ter dito algo. Talvez evitado parte do que aconteceu, e não o fiz. Suas palavras tocaram algo em mim. Aqui estava um quase estranho que se sentia culpado por não me proteger, enquanto minha própria filha se sentia no direito de me explorar. Obrigada, eu disse. Isso significa mais do que você imagina. Conversamos por mais um tempo. Roberto compartilhou que teve experiência com abuso financeiro de idosos em sua própria família. Um tio que fora enganado por uma cuidadora. Ele ajudou a expor a situação, mas sentia-se culpado por não ter notado antes. Isso o impulsionou a ser mais vigilante com seus clientes agora, mesmo que significasse conversas estranhas. Sabe, disse ele quando nossa reunião estava terminando. A senhora tem ativos substanciais agora. Já pensou no que quer fazer com eles? Não apenas investir por segurança, mas investir por um propósito, por um legado?
Admiti que não havia pensado muito além de manter o dinheiro seguro. Posso sugerir algo? Ele perguntou. Tire um tempo para pensar no que importa para você. Que causas, que valores, que visão para o futuro. Então, podemos analisar maneiras de usar seus recursos para apoiar essas coisas, seja através de filantropia, investimento comunitário ou fundos familiares que protejam as gerações futuras do tipo de exploração que você sofreu. Era uma maneira diferente de pensar sobre dinheiro, não apenas como segurança, mas como uma ferramenta para criar mudanças positivas. Prometi considerar. Aquela conversa ficou comigo. O que importava para mim? Que tipo de legado eu queria deixar? Não apenas dinheiro para Raquel e os netos, embora eu ainda quisesse prover para eles, mas algo mais significativo, com mais propósito. Pensei nos meus anos como enfermeira, nos pacientes que ajudei, especialmente aqueles que não podiam pagar por cuidados adequados. Pensei na clínica gratuita onde agora era voluntária, sempre lutando por financiamento e suprimentos. Pensei em idosos como eu que poderiam enfrentar exploração e não ter recursos para lutar. Uma ideia começou a se formar. E se eu usasse parte do meu acordo para criar algo duradouro? Um fundo ou fundação para ajudar outros idosos que enfrentam abuso financeiro? Ou um programa para fornecer serviços jurídicos gratuitos a vítimas idosas de exploração? Marquei outra consulta com Roberto, desta vez trazendo ideias em vez de apenas perguntas. Ele ouviu, fez perguntas ponderadas e depois me conectou com um especialista em doações de caridade. Juntos, desenvolvemos um plano. Eu separaria uma porção significativa de meus ativos, cerca de R$200 mil, para criar uma fundação focada na prevenção do abuso financeiro de idosos e assistência jurídica. A fundação forneceria ajuda jurídica gratuita a idosos tentando recuperar ativos roubados, programas de educação sobre como reconhecer e prevenir a exploração e defesa de proteções legais mais fortes. O resto do meu dinheiro seria investido de forma conservadora para minha própria segurança e necessidades futuras, com um fundo estabelecido para eventualmente beneficiar meus netos de uma forma que Raquel não pudesse acessar ou controlar. Levou meses para organizar tudo adequadamente, trabalhando com advogados, contadores e especialistas em organizações sem fins lucrativos. Mas no outono, a Fundação Margarida Williams para a Proteção Financeira de Idosos foi oficialmente estabelecida. Fui listada como fundadora e presidente do conselho, um papel que levei a sério. Começamos pequenos, ajudando 3 clientes em nosso primeiro ano. Mas cada caso importava. Cada idoso que ajudamos a recuperar ativos roubados ou protegemos de abusos contínuos parecia uma vindicação da minha própria luta. Eu estava transformando minha dor em propósito. Nosso primeiro cliente foi um homem chamado Jaime, de 73 anos, cujo filho havia esvaziado suas contas de aposentadoria através de uma série de esquemas de investimento falsos. Ajudamo-lo a recuperar quase R$60 mil e a apresentar queixa-crime. A segunda foi uma mulher chamada Eleonora, cuja nora havia falsificado documentos para obter uma procuração e vender sua casa. Ajudamo-la a anular a venda e a recuperar o controle de seus bens. O terceiro foi um viúvo chamado Francisco, cuja cuidadora o roubava sistematicamente há anos. Cada caso tinha sua própria dor, sua própria história de confiança traída e laços familiares rompidos. Mas cada um também teve momentos de triunfo, de justiça feita, de dignidade restaurada. Encontrei-me completamente absorvida pelo trabalho, participando de reuniões, revisando casos, arrecadando fundos, construindo parcerias com outras organizações. A fundação me deu algo que eu havia perdido durante meus anos com Raquel. Um senso de propósito que era verdadeiramente meu, um trabalho que importava, um impacto que eu podia ver e medir. Não se tratava de servir à agenda de outra pessoa ou de facilitar a vida de outra pessoa às custas da minha. Tratava-se de usar minha experiência, meus recursos, minha voz para ajudar os outros. Raquel descobriu sobre a fundação através de um conhecido em comum. Ela me ligou, sua voz tensa de emoção. "Eu vi o que você fez", disse ela.
A fundação. Esperei, sem saber aonde isso levaria. É isso que você pensa de mim? Perguntou ela. Uma ladra? Uma abusadora? Você está declarando publicamente que é isso que eu sou. A fundação não é sobre você. Eu disse com firmeza. É sobre ajudar pessoas que não têm outras opções. É sobre pegar o que aprendi e usar para o bem. Mas todos saberão, disse ela. Todos descobrirão por que você a iniciou. Você está me humilhando. Senti um lampejo de raiva. Mesmo agora, ela só conseguia pensar em como as coisas a afetavam. Raquel, você se humilhou com suas escolhas. Eu estou simplesmente escolhendo ajudar os outros a evitar o que passei. Se isso te envergonha, talvez isso te diga algo sobre suas próprias ações. Ela desligou na minha cara. Não nos falamos por semanas depois disso, mas continuei meu trabalho e, lentamente, a fundação cresceu. Ajudamos mais clientes, expandimos nossos programas, fizemos parceria com outras organizações que trabalham com os direitos dos idosos. Durante todo esse tempo, continuei vendo Tiago e Sara regularmente. Eles estavam crescendo tão rápido, tornando-se suas próprias pessoas. Tiago queria ser cientista, passando horas me contando sobre experimentos que estava tentando. Sara era artística, sempre desenhando ou pintando. E eu incentivei seu talento, comprando-lhe materiais e levando-a a galerias. Eles nunca perguntaram diretamente sobre o conflito entre a mãe deles e eu, mas eu podia sentir que eles o percebiam. Um dia, Sara, agora com 11 anos, perguntou-me em voz baixa: Vovó, por que você não vem mais à nossa casa? Pensei cuidadosamente em como responder. Sua mãe e eu tivemos algumas divergências sobre coisas de adulto, eu disse. Estamos resolvendo, mas enquanto isso, prefiro ver vocês em outros lugares onde podemos nos concentrar apenas em nos divertir juntos. Ela fez algo ruim? Perguntou Sara, seu rosto jovem e sério. Ela fez escolhas com as quais eu discordei. Eu disse com cuidado. Mas isso é entre nós. Não muda o quanto eu amo você e seu irmão, ou o quão orgulhosa estou de vocês dois. Sara assentiu, satisfeita com a resposta. Mas me perguntei o que Raquel lhes contava. Que narrativa ela criara para explicar minha ausência de suas vidas diárias. Em dezembro, quase exatamente 1 ano depois de eu ter saído da casa de Raquel, recebi uma mensagem de texto inesperada dela. Podemos conversar. Conversar de verdade? Só nós duas? Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Parte de mim queria ignorá-la, manter a distância segura que eu havia construído. Mas outra parte, a parte mãe que nunca desaparece completamente, estava curiosa. O que ela queria dizer? Concordei em nos encontrarmos em uma cafeteria, neutra e pública. Quando cheguei, Raquel já estava lá, parecendo nervosa. Ela tinha uma pasta à sua frente, mas não a tocou quando me sentei. Obrigada por vir, disse ela. Eu assenti, esperando. Eu tenho feito terapia, disse ela. Desde a mediação. Ricardo insistiu, disse que eu precisava processar as coisas. Eu não queria ir no início, mas agora. Estou feliz por ter ido. O que você aprendeu? Perguntei genuinamente curiosa. Que eu tenho problemas de controle, disse ela com um sorriso irônico. Que cresci sentindo que tinha que gerenciar tudo perfeitamente para ser digna de amor. Que eu confundia cuidar das pessoas com controlar seus recursos. Que justifiquei pegar seu dinheiro porque me convenci de que estava te protegendo de tomar más decisões. Foi a coisa mais autoconsciente que eu já a ouvi dizer. Ainda não acho que quis te machucar, ela continuou. Mas agora entendo que o impacto importa mais do que a intenção. Eu te machuquei terrivelmente, independentemente do que eu dizia a mim mesma que estava fazendo. Senti lágrimas brotarem nos meus olhos. Sim, eu disse. Você machucou. A fundação, disse ela. No começo fiquei com raiva, mas agora acho que entendo. Você precisava pegar sua dor e fazer algo de bom com ela, e você está ajudando pessoas. Isso é muito você, muito a enfermeira e cuidadora que me lembro.
Eu ainda sou uma cuidadora, eu disse. Só não mais a sua. Você é uma adulta, Raquel. Você não precisa que eu cuide de você. Você nunca precisou de verdade, só queria o controle. Ela se encolheu, mas assentiu. Você está certa. E eu sinto muito. Realmente, verdadeiramente sinto muito. Não apenas por ter sido pega, como você disse, mas pelo que eu fiz. Por usar você. Por me aproveitar do seu amor. Por estar tão focada em construir riqueza que esqueci de construir relacionamentos. Eu queria acreditar nela. Mas a confiança, uma vez quebrada tão completamente, não é facilmente reparada. O que você quer desta conversa? Perguntei. Ela abriu a pasta. Dentro havia documentos, e enquanto ela os espalhava, percebi o que eram. Os outros 18%, disse ela. O dinheiro que você concordou que eu poderia ficar no acordo. Eu quero devolvê-lo. Olhei para a papelada. Representava cerca de R$ 160 mil. Não entendo, eu disse. Você estava certa quando disse que parecia dinheiro sujo, disse ela. Tenho investido, tentando fazê-lo crescer mais, dizendo a mim mesma que o ganhei com minha gestão. Mas é seu, todo ele. Quero devolvê-lo sem amarras, sem condições, apenas porque é a coisa certa a fazer. Olhei para minha filha. Realmente olhei para ela. Ela parecia diferente de alguma forma. Mais centrada, menos frenética. Havia uma tristeza em seus olhos, mas também algo como paz. A terapia é cara, eu disse em voz baixa. Se você está tentando mudar, precisará de recursos. Eu tenho meu próprio dinheiro agora, disse ela. Ricardo e eu estamos indo bem em nossas carreiras. Não preciso do seu. Nunca precisei de verdade. Só o queria porque achava que mais era sempre melhor. Mas aprendi que algumas coisas custam mais do que dinheiro. Ficamos em silêncio por um momento. Não sei se podemos consertar isso, eu disse. Não sei se posso confiar em você novamente. Eu sei, disse ela. E não estou pedindo isso. Só estou pedindo que aceite isso como um primeiro passo para eu ser a filha que você merecia o tempo todo. Se isso eventualmente levará à reconciliação ou não, eu quero fazer isso. Aceitei os documentos, organizamos a transferência e, fiel à sua palavra, Raquel iniciou a devolução dos fundos sem complicações ou amarras. Nos meses seguintes, começamos a reconstruir algo lentamente. Não o antigo relacionamento, que se fora para sempre, mas algo novo, mais honesto, com mais limites. Tínhamos almoços mensais, só nós duas, onde conversávamos cuidadosamente sobre tópicos seguros e ocasionalmente tocávamos nos mais difíceis. Raquel compartilhava o que estava aprendendo na terapia. Eu compartilhava sobre o trabalho da fundação. Falávamos sobre os netos. Lenta e cuidadosamente, construímos uma ponte frágil entre nós. Eu ainda não confiava nela com minhas finanças, e provavelmente nunca mais confiaria. A fundação tinha um conselho de curadores independentes e meus bens pessoais eram administrados por profissionais aos quais Raquel não tinha acesso. Mas eu podia confiar que ela apareceria para o almoço. Podia confiar que ela respeitaria meus limites quando eu os estabelecesse. Podia confiar que ela estava genuinamente tentando mudar, mesmo que essa mudança fosse lenta e imperfeita. No segundo ano depois que saí da casa dela, minha vida parecia completamente diferente. Eu tinha minha própria casa, minha própria rotina, minha própria comunidade. Tinha um trabalho significativo com a fundação, ajudando dezenas de idosos a combater a exploração financeira. Tinha amizades antigas e novas. Tinha um relacionamento complicado, mas em evolução, com minha filha. Tinha um relacionamento amoroso e descomplicado com meus netos. Mais importante, eu tinha a mim mesma de volta. A mulher que fora lentamente apagada a serviço dos outros havia retornado, mais forte e mais sábia do que antes. Numa noite, sentei-me no meu pequeno jardim observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e rosa. Roberto Campos, o gerente de banco que primeiro me alertara sobre a ideia da fundação, tornara-se um amigo. Ocasionalmente, jantávamos juntos, compartilhando histórias sobre nossas vidas e trabalho. Você parece feliz, observou ele.
Pensei sobre isso. Eu estava feliz? Depois de tudo o que aconteceu, a traição, a perda e a luta? Estou, eu disse, surpresa ao perceber que era verdade. Não apesar do que aconteceu, mas talvez por causa disso. Aprendi do que sou capaz. Aprendi a estabelecer limites. Aprendi que amor não significa deixar as pessoas me machucarem. Isso é sabedoria, disse Roberto. Isso é sobrevivência. Corrigi. Sabedoria teria sido aprender isso antes. Ele sorriu. Antes tarde do que nunca. Mais tarde, naquela noite, sozinha em minha casa, olhei fotos antigas. Fotos de Raquel quando criança, sim, mas também fotos minhas. Eu mais jovem, com meu uniforme de enfermeira, confiante e capaz. Eu no meu casamento, radiante de esperança. Eu segurando Raquel recém-nascida, exausta, mas brilhando. Eu me perdi em algum lugar ao longo do caminho, convencida de que ser uma boa mãe significava desaparecer em serviço. Mas eu estava me reencontrando, recuperando a mulher que eu fora e descobrindo quem eu poderia me tornar. O dinheiro que Raquel roubou e depois devolveu agora financiava um trabalho que dava propósito à minha vida. A dor que ela causou me ensinou lições que eu desesperadamente precisava. A distância que ela me forçou a ter me deu espaço para reconstruir. Eu nem escolheria passar por isso de novo. A traição ainda doía quando eu me permitia pensar muito profundamente sobre isso. Mas eu também não devolveria o que aprendi, quem me tornei, o que criei das cinzas. Você já passou por algo parecido? Sentiu-se usado pela família, manipulado por aqueles que ama, apagado a serviço dos outros? Encontrou a coragem de se recuperar, mesmo que isso significasse enfrentar críticas e solidão? Se minha história ressoa com você, espero que compartilhe sua própria experiência nos comentários abaixo. E se esta mensagem o ajudou de alguma forma, por favor, considere curtir este vídeo e se inscrever. Essas histórias importam. Nossas experiências importam. Nossa cura importa. E às vezes, saber que não estamos sozinhos é o primeiro passo para encontrar o caminho de volta para nós mesmos.